estava conversando comigo, usar um tempo razoável aqui para orar, para impor as mãos sobre vocês, liberar realmente uma unção de ousadia, de conquista, de multiplicação, de fertilidade para gerar filhos. Nesse tempo, né, de casas de paz, nesse tempo que nós vamos sair, que vocês vão sair e entrar nas casas, pelo menos, né, 30 casas, diga, pelo menos 30 casas de paz. Isso é o mínimo, né? Mais um, e pelo menos 30 casas de paz aqui nessa cidade, para começar uma revolução que Deus vai fazer aqui. Amém? Então é um momento muito especial, queremos orar no final, para que de fato quando vocês entrarem nas casas, né, o poder de Deus seja manifestado, né, curas aconteçam, libertação aconteça, salvação aconteça, tudo que Deus pode produzir pode acontecer naqueles lares lá, para que vocês se alegrem, né, que a igreja se alegre, mas que o Senhor se alegre também, que vê que o trabalho dele, o penoso trabalho dele não foi em vão. Amém? Então é um tempo que toda a preparação, né, eu sei que vocês se prepararam um tempo, né, o Lael muito cauteloso nisso, estudos, né, reunião de oração, tudo aquilo, estratégias, tudo aquilo foi preparado, mas que se chegar num momento como esse e não tiver um desfecho que precisa ter, não vai aproveitar muito tudo que foi feito aqui, né? Vocês oraram especificamente por essa campanha, por esse período, não foi? Colocaram os filhos da paz, oraram por eles, jejuaram, fizeram um grande movimento, mas que agora chegou o momento de colocar em prática tudo aquilo que vocês planejaram, tudo aquilo que vocês desejaram, tudo aquilo que vocês sonharam, né? Então chegou a hora de encarar o desafio, que é um desafio, não é? Quem está vendo isso como um desafio na sua vida? Isso é um desafio para todos nós, não é? Sair, evangelizar, pregar a palavra, é um desafio, mas nós temos que encarar e ir, para que de fato todo esse projeto, tudo aquilo que tem sido preparado, possa ter um desfecho que precisa ter. O objetivo, né, de ir, de evangelizar, de encontrar uma casa, de encontrar um filho da paz, primeiramente é apresentar o Evangelho, não é? Esse é o principal objetivo da igreja, evangelizar, apresentar Jesus, né? Ser coluna e baluarte da verdade, mostrar a verdade para as pessoas, mostrar que há algo diferente nesse mundo, né? Algo confiável, né? A igreja precisa se mostrar para o mundo como algo confiável, precisa espelhar Jesus Cristo. Então esse é o primeiro objetivo, entrar, levar paz às pessoas, e junto com a paz, né, todo um pacote, que a gente sabe que quando a pessoa se converte, ela recebe, né, salvação, dependendo do que ela precisa, né, a manifestação do poder de Deus ali, segundo a necessidade daquela pessoa. Então esse é o principal objetivo. Mas também, por outro lado, é importante sair, ir e fazer discípulos, não é? Quem sonha aqui em ter o seu grupo de discipulado, em ter pessoas, né, que estão com você, que caminham com você no ministério? Esse é um objetivo. Então, cada pessoa que você está evangelizando hoje, cada pessoa que você está encontrando, cada filho da paz que você está encontrando, você já precisa ver como um discípulo seu, né? Pode ser aquela pessoa com dificuldade, aquela pessoa que você olha para ela assim com os olhos naturais e fala, meu Deus, tem que fazer muito na vida dela. Mas aí você olha para você, né? Você olha para o teu vizinho, você olha para o teu amigo e fala, não, Deus fez com ele, fez comigo, então vai fazer com essa pessoa também, não é? Se a gente fosse contar os nossos testemunhos aqui, também ia assustar muita gente, não é verdade? E Deus fez, e Deus está fazendo, a gente está em obras, constantemente em obras, Deus está fazendo milagres e milagres nas nossas vidas, cada dia mais. Então você precisa olhar com esses olhos também, né? Pessoas que serão os meus discípulos. Mas como eu disse, esse desafio de ir, de sair, eu fui procurar na Bíblia, né, alguém para trazer uma palavra, né, uma inspiração para nós, nessa questão de ir, de ser enviado, de sair daqui dessa igreja e ir atrás do perdido. E aí lembrei de Abraão. Quem conhece Abraão? Abrão, né, aqui no caso. Abrão,
um amigo de Deus, um homem assim, tremendamente usado por Deus, mas que recebeu um desafio também. Deus chegou um momento e falou para Abraão sair de onde ele estava, sair da terra dele, da parentela, de onde ele estava, e para ir para um lugar até então desconhecido, estranho, mas que o Senhor mostraria para ele. E eu vejo que 3 motivos levaram aquele homem a topar esse desafio. Pelo menos 3 motivos fizeram com que Abraão topasse aquele desafio que Deus havia proposto. O primeiro é que havia uma palavra de Deus. Deus havia dito para Abraão: Abraão, faça isso. E, amados, a palavra de Deus é absoluta. Amém? Amém. É absoluta. Nem diz os adolescentes, Deus falou, está hablado. Deus falou, está falado. E, de fato, Deus falou, precisa ser cumprido. A palavra de Deus sempre vai ter uma conotação de ordem. Não é? Você lê a Bíblia, você vê Deus falando, Deus sempre espera que a palavra dele seja cumprida. Então tem essa conotação. Então havia uma palavra para Abraão, uma ordem. E diante de uma ordem, o que tem que ser feito? Obedecer. Então, diante de uma palavra liberada por Deus, Abraão obedeceu, acatou. O segundo motivo foi que havia um direcionamento de Deus. E a Bíblia diz que os caminhos de Deus são perfeitos. Então havia um direcionamento de Deus. Naquele primeiro momento até que não, mas Deus falou: olha, eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te mostrar para onde você vai. Eu vou te mostrar onde eu quero que você vai. Então houve um direcionamento. Deus simplesmente não falou assim: Abraão, sai, vai para qualquer canto aí. Não. Deus falou: sai porque vai para um lugar que eu te mostrarei. Então havia um direcionamento. E o terceiro motivo é que havia uma promessa de Deus. E as promessas de Deus são para ser cumpridas. Amém? Deus é fiel nas suas promessas. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então havia uma promessa que faria aquele homem fecundo, pai de multidão. Com os olhos naturais, naquele momento, praticamente impossível, mas havia uma promessa. Então, baseado na palavra, baseado num direcionamento e na promessa de Deus, Abraão foi. Abraão obedeceu. Abraão creu e foi. Então, lógico, guardadas as proporções aí, estamos vivendo uma situação semelhante. Deus nos deu uma ordem. Há uma palavra de Deus para nós, através dos pastores dessa igreja. Vão, ide, vai por essa cidade aqui, vai pelas ruas. Hoje fizemos isso, hoje à tarde. Mas vai encontrar um filho da paz, vai encontrar aquele que precisa de uma palavra amiga, uma palavra de conforto, vai encontrar aquele que precisa de uma manifestação de Deus. Vai. Há uma palavra de Deus através dos seus servos. E diante de uma palavra de Deus, o que precisa ser feito? Obedecer. Não se trata de uma opção. Há uma palavra de Deus. Há um direcionamento também. Ninguém está falando aqui, olha, sai para qualquer lugar. Não. Foi dito, olha, procura aquelas pessoas que você conhece. Não é assim? Não foi assim? Primeiro as pessoas do seu ciclo de amizade, as pessoas que trabalham com você, ou se não, pega uma região da cidade como nós fizemos hoje, vai. Então, assim, há um direcionamento, há uma estratégia. Ninguém está aqui de uma forma irresponsável falando, vai, gente, vai ver o que vai dar, o que vai virar. Não é assim. Há um direcionamento. E há uma promessa para nós também. Amém? Mesma promessa que recaía sobre Abraão. Quem é filho de Abraão aqui? Do pai Abraão. Nós somos. Então, até hoje, Abraão está tendo filho. Olha que maravilha. Você não é filho de Abraão? Então, Abraão tem muitos filhos. Está entendendo que é a musiquinha? Muitos filhos ele tem. Eu sou péssimo para cantar, né? Mas havia uma promessa para ele, e há uma promessa para nós, queridos. O Senhor vai nos fazer fecundos. Quando Ele falou, olha, eu te escolhi para que deis fruto. Não foi você que me escolheu, eu que te escolhi. E te designei para frutificar,
para dar fruto. Então o Senhor vai nos fazer frutíferos, vai nos fazer fecundos. Amém? Amém? Temos essa promessa. Então o texto que eu quero repartir com vocês é Gênesis 15, de 1 a 6. Foi quando Deus falou com Abraão. E baseado nesse texto aqui, tem pelo menos umas 6 ou 7 questões aqui, para a gente repartir nessa noite e entender o que Deus quer de nós. Eu não perguntei aqui, há alguém nos visitando nessa noite? Pela primeira vez? Olha ali. Sejam bem-vindos, viu? Nós vamos orar por você no final também. Amém? Gênesis 15, de 1 a 6. Acharam aí? Então, Deus falou isso para Abraão e fala para nós hoje, amém? Deus está falando com Abraão aqui, mas coloca o seu nome aí, como se fosse Abraão. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora, olha para os céus e conte as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Creu ele no Senhor e foi-lhe imputado por justiça. Está escrito isso na sua Bíblia aí? Então essa foi a palavra que Deus trouxe para Abraão. E Ele está dizendo isso para nós. A primeira coisa que Deus está nos dizendo nessa noite, para você que vai sair a partir de amanhã, que vai entrar numa casa de paz, é: não temas, não tenha medo. Por que será que foi a primeira coisa que Deus falou para Abraão? Por quê? É interessante isso, né? Chega para Abraão, em vez de ele já podia falar a promessa, já podia falar: já sai lá, já aconteceu. Ele já chega e fala: Abraão, não tenha medo. Porque assim, seria muito natural da parte de Abraão ter medo nesse momento. Porque Deus estava tirando ele de uma zona de conforto, tirando ele de um lugar seguro, para um lugar estranho, totalmente estranho para Abraão. Então Deus sabia que poderia ser gerado no coração de Abraão o medo. E muitas vezes o medo, ele nos paralisa. Diante de um desafio, nós ficamos assustados, ficamos impressionados com a grandeza do desafio, né? Nos amedrontamos porque olhamos para nós e falamos: gente, eu não vou conseguir, isso aí para mim é muito difícil, não é? Estou falando alguma besteira aqui? Não. Então, medo é uma sensação e muitas vezes nos paralisa, por conta de situações que aconteceram, que nos paralisam. Então, como eu disse, aquela reação do medo de Abraão poderia ser natural, assim como é conosco, né? Muitas vezes nós nos assustamos com algumas coisas também. Agora, o que produz o medo? Como surge o medo? Sabe que nós não nascemos com medo, né? O medo é colocado em nós, não é? Os irmãos que assustam. Era um conflito lá em casa, quando as crianças eram menores, que um assustava o outro. Chegou uma época que parecia, toda vez, quando não assustava um, assustava o outro, me assustava, eu estava de assustar o outro. Né? E eu vejo que alguns deles até hoje cresceram com algumas fobias assim, que eu falo: gente, isso aí foi eles mesmos que colocaram neles mesmos, né? Mas eu sempre falava: não é para fazer isso, não é para assustar. Né? Os próprios pais, né? Os mais antigos aqui tinham aqueles medos mais absurdos: cuidado lá fora, então, homem do saco. Né? Os mais antigos ainda: cuidado com a mula sem cabeça. Né? Quem põe medo? Os pais, os irmãos. Então, nós não nascemos com medo. Mas se não é os pais ou os irmãos, como é que surge o medo na nossa vida? Os traumas, né? Os traumas do passado.
as decepções do passado, as frustrações do passado, as traições do passado. Então quando nós vamos viver uma situação semelhante àquela que nos frustrou, aí nosso organismo sente uns calafrios, sente umas coisas estranhas, é medo. Porque você pensa, já passei uma vez por isso, eu vou passar de novo, como é que vai ser? Né? E se a situação foi muito frustrante, muito marcante, então o medo ainda é maior. E aí você se esconde, você não vai, não enfrenta. Então, traumas, situações do passado, muitas vezes nos prendem, agem na nossa emoção e nos prendem. A Bíblia conta a história de Gideão, não sei se você já conhece toda a história de Gideão, mas em Hebreus 11:32, Gideão está ali destacado no capítulo 11 de Hebreus como um homem valente. Quem tem a ideia de que Gideão é um homem valente? Vou com Gideão lutar em Jericó. Hoje eu estou cantor hoje, né? Vou falar para o Zé Mauro dar uma boquinha lá no ministério, lá. Josué, né? Eu não sou tão bom assim. Os 300 de Gideão, agora acertei, né? Então, Gideão era um homem corajoso. Nós temos essa ideia de Gideão. Mas se você for ver, quando Deus encontrou Gideão, como era aquele homem? Quem sabe como era aquele homem antes de ser o corajoso Gideão? Medrosão, assustado. Havia vivido um bom tempo lá, o povo escravizado. E aí ele trazia aquilo na sua memória, e aquilo fez com que ele se escondesse, ficasse amedrontado, ficasse paralisado. Então, embora ele tenha se destacado depois, como um homem corajoso, valente, destemido, estrategista, vencedor, nem sempre foi assim. Ele era um homem marcado pelo medo, vivia completamente sem fé, medroso, fugitivo, sofria de um sentimento de inferioridade, enfim, esse era Gideão. E como que uma pessoa assim pode ser usada por Deus? Medrosa, acanhada, tímida. Juízes 6, de 14 a 15, diz assim: então o Senhor Deus ordenou a Gideão, veja que Deus sempre fala dando ordem, vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Ou seja, ele, aquela história do mosquitinho, do outro mosquitinho, só não tem como ser eu, Senhor. Eu sou aqui miserável homem que sou. Aí em Juízes 6,12 diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Precisa de mais alguma coisa? Deus chegar para uma pessoa e falar: olha, você é corajoso, eu estou contigo. Eu estou contigo. Então, por isso que depois Gideão se tornou esse homem vencedor. Lá em Juízes 7 conta a vitória de Gideão. Então, muitas vezes o medo, às vezes de, como eu falei, enfrentar uma situação que você já passou no passado, te para. Às vezes medo de uma retaliação, às vezes pode acontecer também. Eu vou entrar numa casa, vai que a pessoa fica endemoniada. Vou sair correndo, Pastor, corre aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. É isso que você vai fazer, não? Não, ninguém respondeu, só ele que respondeu ali, hein? Lael não vai ficar saindo toda hora aqui para ficar expulsando demônio, não, gente. Então, é hora de enfrentar, é hora de orar, é hora de expulsar, é hora de fazer valer a autoridade de Jesus que está no nome de Jesus que está em você. Então, precisamos agir. Então, há fatores fundamentais que levam uma pessoa a ser corajosa, a ser valente, a conquistar, assim como foi com Gideão. Duas vem de Deus e duas depende de nós. De Deus vem a palavra e a unção, e de nós vem a fé e a disposição. Então, de Deus vem a palavra, e junto com a palavra, a unção, a capacitação. Deus nos capacita,
A unção de Deus nos capacita. Talvez o que para você naturalmente fosse difícil fazer, né, como entrar numa casa e pregar o Evangelho e falar de Deus, você fala, gente, eu nunca fiz isso, não vou fazer. Mas a unção de Deus te capacita naquilo que você tem, do jeito que você fala, não precisa falar bonito, não precisa, né, fala, seja quem você é. Tem gente para todo tipo de gente. Então a palavra e a unção vem de Deus. Agora, da nossa parte é preciso que haja fé e disposição. Porque enquanto que a palavra e a unção nos respaldam e nos capacita, a fé e a disposição nos motiva e nos move. Nos motiva e nos move em direção ao propósito de Deus para as nossas vidas. Então essas duas coisas, da parte de Deus e nossa, precisa ver. Deus age pela sua palavra e nós agimos pela nossa disposição e pela nossa fé. Então, se você se sente amedrontado, mas o que pode acontecer? Na sequência desse versículo, Deus fala assim para Abrão: Abrão, não temas, eu sou o teu. Qual é a palavra que ele usa aí? Quem está aberto aí? Não temas, eu sou o teu. Fecharam a Bíblia já? Escudo. Interessante, né? Como que Deus se apresenta de várias maneiras para várias pessoas na Bíblia, né? Para Abraão, ele se apresentou como o escudo. Por quê? Qual que é a função do escudo numa vestimenta aí de guerra, né? Hoje a gente não vive essa realidade, né? Mas para que servia o escudo? Proteção, primeira coisa. Proteção, cobertura, né? O escudo vai sempre à frente. O escudo hoje está relacionado, né, se a gente for, né, lá para o Novo Testamento, está relacionado à fé. Mas essa é uma outra questão que nós vamos falar um pouco mais para frente. Mas o escudo é a nossa proteção. Então falou, Abraão, não temas, eu sou a tua proteção. Eu te protejo, eu vou à sua frente, eu vou receber as bordoadas por você, pode ficar tranquilo. Vai sem medo, eu te protejo. E hoje nós temos esse respaldo do Senhor, Deus é o nosso escudo. Nós não estamos saindo, amados, como o próprio Lael diz, não estamos saindo aqui na nossa, né, com a cara limpa e de qualquer jeito, não. Nós estamos saindo respaldados pela igreja e pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, que é poderoso. É nesse nome que nós vamos. Então nós cantamos aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Deus é o nosso escudo, não temas, Ele vai à frente, o próprio Deus nos respalda. Então, amados, encha-se de coragem, deixa o medo de lado e vá em frente, seja ousado. Eu vou falar isso um pouco mais para frente. Seja ousado, é Deus que está indo com você, querido. Amém? E aí, seguido, aí Deus continua falando com Abrão. Disse mais, é o teu escudo. Aí Abrão disse para Deus: eis que me não tens dado semente. O que Abrão estava fazendo aqui? Lamentando o quê? Falta de filhos, a infertilidade, né? A falta de frutificação. E aí, queridos, o que Deus está falando para nós nessa noite? Chega de ficar lamentando a falta de discípulos. Chega de ficar lamentando, mas fulano, mas a minha célula tinha 5, agora tem 2, tem 1, chega. Esses dias eu estava conversando com um discípulo lá, e ele estava mais ou menos assim, nesse espírito, né, falando, mas fulano saiu, não sei o quê, estava pensando em desanimar, em desistir. Eu falei, querido, isso não pode ser motivo para desistência. Eu falei, se eu for contar todas as pessoas que passaram
no meu discipulado, no meu grupo caseiro, seja lá o que for que eu já liderei, e hoje não estão na igreja, eu já teria parado há muito tempo. Mas eu tenho minha consciência tranquila de que o que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu sempre procurei fazer o melhor. Se a pessoa vai ficar ou não vai, isso já não é comigo. Isso é ela e Deus. Né? Sem contar aquele texto que diz que um planta, outro rega, outro colhe. Se eu só plantei ou se eu só reguei, não tem problema. Alguém vai colher, mas a palavra foi lançada. Então, às vezes, ficar lamentando a falta de discípulos, a falta de filhos, né? Lamentando as perdas, né? Como eu disse, as frustrações, as decepções, não vai nos levar a lugar nenhum. E Abrão chegou com essa história para Deus, mas não tem me dado semente. Então chega de ficar lamentando as perdas, chega de ficar procurando um culpado para as perdas. Às vezes, né, as pessoas ficam, mas o que eu fiz de errado? Mas Deus, começa culpando até Deus, mas Deus, eu fiz tanto certinho, tá, por que ela não ficou? Não adianta ficar procurando culpado, parte para frente, parte para frente. Não se culpe, não culpe a igreja, não culpe a Deus, porque o Senhor vai nos fazer gerar filhos, amém? E aí Deus responde para Abrão, e eis que veio a palavra do Senhor, ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então Deus trouxe uma promessa para Abrão: olha, você vai gerar um filho, é desse que você vai gerar, que sairá a sua descendência, é desse que sairá de você, que vai te fazer um homem pai de multidões, um homem frutífero. Então há essa promessa de Deus para nós, nos fazer frutíferos, fecundos. Você crê nisso? Pai de muitos filhos, filhos na fé, filhas na fé. Você crê? Eu quero fazer uma oração, um ato profético, amém? Entenda isso como um ato profético, para que Deus possa produzir fertilidade em nós. Coloque a mão no seu ventre, que é o símbolo, né, de onde se gera filhos. Feche seus olhos, creia nessa oração, coloque-se diante do Senhor, como aquela mulher que clamava: Senhor, dá-me filhos. Pai, nessa noite eu oro para que, de fato, esses meus irmãos se tornem fecundos, Pai, que eles possam gerar muitos filhos espirituais na fé, que eles possam gerar discípulos, pessoas que vão seguir ao Senhor com compromisso, com fidelidade, que vão assumir um compromisso com a sua palavra, com a sua igreja. Pai, em nome de Jesus, libere agora filhos espirituais, que sejamos agora fecundos, Senhor, libera fertilidade aqui no nosso meio, para que possamos oferecer esses frutos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você crê, queridos? Creia nisso. O Senhor está te fazendo fecundo, filhos espirituais na fé, discípulos. Amém? Abraão foi pai de multidão e Deus tem uma promessa para nós. Na verdade, gerações foram marcadas, né, pela fertilidade de Abraão. Isso que nós queremos também. Amém? E aí Deus, no versículo 5, precisou fazer algo muito prático com Abrão. Diz assim: então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Olha que interessante, né? Todo o processo que Deus foi trabalhando com Abrão. Primeiro falou: Abrão, não temas, não tenha medo, eu te protejo, eu sou o teu escudo, né? Abrão, não se preocupe que você não tem filhos, eu vou fazer você gerar filhos. E não apenas um herdeiro, não apenas um filho, mas vem cá, vem para fora. Levou ele para fora da tendinha lá, olha as estrelas, vê se você pode contar. É tão numerosos que não se pode contar. E essa é a tua descendência, assim será a tua descendência. Então veja que Deus precisou também mexer na visão de Abraão, na visão, porque ele estava olhando muito para a circunstância, muito para a situação natural,
da infertilidade, né, da sua fraqueza, da sua debilidade, e na sua até então pouca fé, não conseguia visualizar aquilo que Deus estava falando para ele. Então ele precisou olhar algo sobrenatural, olhar para as estrelas e falar: gente, tudo isso aí, né, vou ter tudo isso aí de filho. Então, queridos, às vezes nós precisamos sair de um ambiente, né, sair dessas quatro paredes aqui e ir lá fora. Na verdade, esse é um dos principais objetivos da visão celular, não é? Fazer com que a igreja saia do seu espaço físico ali e vá até aquelas pessoas que precisam do Senhor, fugindo um pouco das igrejas tradicionais. Olha, venha, a porta está aberta, quem quiser vir, que venha. Não, porque na verdade o Evangelho, você precisa ir atrás do perdido, daquele que precisa do Senhor. Então nós precisamos sair, olhar lá para fora e ver a multidão que está lá fora, né? E já visualizar a nossa geração. Porque se nós ficarmos presos aqui, confinados, né? Parece um confinamento muitas vezes aqui só, né? Engordando, a comida é boa, o lugar é bom, não é? E você fica aqui confinado só, engordando. O que você está oferecendo para as pessoas? Como que o Evangelho tem sido prático na sua vida? E aqui, amados, eu não estou querendo dizer, é multidão, né? Às vezes fala, não, mas está falando uma coisa que é uma utopia, né? Mas se você for pensar bem, quem me garante, por exemplo, imagine essa possibilidade, você evangeliza uma pessoa, e essa pessoa se converte, e essa pessoa se torna um grande pregador da palavra, se torna uma pessoa muito influente, que através dela outras pessoas, muitas pessoas vão se converter. Você já tem a sua geração, a tua multidão. Então são pessoas que você vai ganhando, que vão produzindo outros, que vão gerando outras, que às vezes você não vai nem ver, assim, conseguir visualizar a multidão. Mas muita gente vai se converter pela sua vida. Muita gente. Amém? Amém. Muita gente. Se Abraão tivesse vivo até hoje, ele estaria vendo até hoje, né? A multidão que ele tem. Então, precisamos olhar para fora. Hebreus 6,15 diz algo muito interessante. Diz assim, que Abraão, depois de esperar com paciência, obteve a promessa. Aí é que às vezes pega a coisa, né? Esperar com paciência. Hoje tudo no fast, né? No fast food, tudo no fast, tudo na rapidez. A gente não tem a paciência de esperar. A gente não tem a paciência de investir muitas vezes numa vida, né? Que precisa de paciência, que precisa de cuidado, que precisa ali, como uma pedra bruta, né? Ser lapidada, ser tirada das arestas, né? Ser, né? Tornado aquilo de uma forma mais, né, aceitável. Precisa de paciência. Vai tempo. Então Abraão, depois de esperar com paciência, obteve a promessa. Nós precisamos esperar com paciência e crer. É o último aspecto. No versículo 6, a Bíblia diz que: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Abraão creu. Né? Deus falou para ele não temer, que ele seria o escudo, que ele seria frutífero, levou para fora, olhou as estrelas, e o que Abraão fez? Creu. Abraão não falou, Deus, espera aí, vamos devagar, né? Está sendo muito para mim esse negócio, né? As estrelas do céu é muita coisa, mas não, ele creu. Portanto, queridos, a obra é de Deus, a obra não é nossa, a obra é de Deus. A igreja está designada para executar a obra de Deus, mas Jesus já começou a obra lá na cruz. Ele começou a obra, e a igreja precisa dar sequência àquilo que Jesus começou. Mas é Deus que opera o milagre, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é Deus.
O que nós temos que fazer? Crer e nos colocar à disposição. Nos colocar à disposição. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: pastor, eu quero servir a Deus, eu quero fazer, eu quero. Eu falei: querido, se disponha. Esteja disposto o tempo todo. Que Deus, parece assim, que Deus, Ele passa os olhos, né, e procura aqueles que estão dispostos. E usa aquelas pessoas. Esteja disposto e fica na rota de Deus. Esse é o caminho, né? O que Deus tem para mim? Qual que é o caminho que Deus tem para mim? É esse. Então fica aí, querido. Na hora que Deus olhar ali e ver alguém com o coração disposto, vai usar. E é isso que Deus faz. Deus procura pessoas dispostas, pessoas com o coração aberto, pessoas que queiram servir, e Ele usa essas pessoas indistintamente. Então, queridos, fé é acreditar, amém? Não falei nenhuma novidade aqui, mas eu vou falar algo, eu quero que você entenda bem o que eu vou dizer, né? Não se escandalize, se você não entender, depois eu posso explicar melhor. Mas nós precisamos acreditar em Deus e em nós mesmos. Com isso eu não estou tirando o poder da mão de Deus, Deus é que faz tudo. Mas, amado, se você não acreditar em você mesmo, quem que vai acreditar? É ou não é? Deus acredita em você. Por que você não acredita? Está certo, a Bíblia fala para a gente não se embasar no nosso próprio entendimento, não é isso que eu estou falando. Porque Deus colocou talentos em você. Coisas naturais. Talvez você tenha uma habilidade que só você tem. Coisas que Deus te deu, é teu. Você reconhece que é algo que Deus te deu, é algo que você usa para o Senhor, e é isso que você tem que usar. Às vezes tem algumas pessoas que usam no extremo, né? Hoje eu já não vejo mais, algumas pessoas falavam assim, a pessoa ia bem, né? Por exemplo, no Ministério de Música, né? A pessoa tocava muito bem um instrumento, a gente chegava: meu querido, você foi muito bem hoje. Não, toda a glória ao Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Né? Alguém já falou isso, pelo menos, eu já ouviu isso? Amém, toda a glória é para Jesus. Mas, querido, você tocou bem, acabou e pronto. Você toca bem, você fez bem, você desempenhou bem aquele teu papel. Não tem mal nenhum, né? Você receber um elogio, você receber, né, uma palavra de estímulo, de motivação, isso é muito motivante. Então, queridos, Deus depositou talentos em vocês. Se a gente for olhar a parábola dos talentos, eu não vou ler aqui, mas está lá em Mateus 25:14. Ali diz que aquele senhor distribuiu os talentos segundo a unção de cada um. Segundo o quê? Segundo a capacidade de cada um. Então Deus sabe do que eu sou capaz, Deus sabe do que você é capaz, do que você é capaz, e Ele vai te dar tarefas, Ele vai te dar dons para exercer, mas é segundo a sua capacidade. Então, querido, quando você vê com aquele argumento: não, mas eu não consigo falar. Como você não consegue falar? Você não tem voz? Você não tem boca? Você consegue falar sim, não é? Você tem essa capacidade para falar. Ah, mas eu não sou muito eloquente. Não precisa ser eloquente, basta falar. A palavra de Deus é viva, queridos. Você chegar uma pessoa e falar: olha, querido, Jesus te ama. Se aquela pessoa estiver no fundo do poço, aquilo vai ser a maior novidade do mundo para ela. Vai ser uma palavra de conforto. Um Jesus te ama. Depende de como vai estar aquele coração para receber essa palavra. Então, o que nós temos que fazer é usar aquilo que Deus já nos deu. Usar os nossos talentos. E acreditar e parar de ficar com essa história: ah, eu não consigo, ah, eu não sei, ah, isso não é para mim. Não. Acredita em você. Acredita. Você pode sim. Pode sim. Não é nem um bicho de 7 cabeças pregar o Evangelho. Todos nós podemos profetizar, todos nós podemos falar. Faça isso. Amém? Acredita. Então a confiança, como eu disse, é um fator que vai gerar segurança. A confiança, ela gera segurança. Usando esse exemplo mesmo, até comigo, né? Quando eu não sou um baterista, tá? Eu toquei bateria um tempo, é bem diferente, né? Meu irmão já é um baterista ali, inclusive, se tivesse duas mãos a mais, eu tocava mais uns 2, 3 instrumentos ali, né?
Mas eu toquei bateria, né? É aquele negócio, né? Terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Não tinha tanta gente no ministério quando eu fui para a igreja, toquei bateria. Mas, quando alguém chegava para mim e falava isso, cara, você foi muito bem, né? Eu, lógico, eu recebi aquilo, né? E aquilo para mim era uma motivação, algo que gerava segurança em mim. Segurança. Outro dia, quando eu fosse tocar, eu já ia mais seguro. Entendeu? Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê Pedro, por exemplo, né, num determinado momento ele se levanta lá no meio das pessoas lá e faz uma defesa. E a Bíblia diz que a hora que ele se levanta, os outros apóstolos se levantam com ele. Então isso gerou uma segurança, uma confiança em Pedro. E eu fico pensando, o que levaria um homem como Pedro, né, um pescador, um homem rude, um homem, né, assim, a ideia que a gente tem de um homem simples, um homem que não tinha muita cultura, um homem que, né, não sei nem como ele falava, mas não devia ser naquela polidez toda, né, tanto pelo temperamento dele, quanto pelo que ele fazia, mas como que ele se sentiu seguro para se levantar no meio de pessoas entendidas da palavra e fazer uma defesa, e as pessoas ali, os apóstolos com ele. Aí fiquei pensando, mas esse Pedro encontrou essa confiança, talvez nas palavras de Jesus, né, quando diz: Pedro, né, apacenta as minhas ovelhas, né? E aí quando ele lembrou disso, ele falou: não, Jesus confia em mim, Jesus acredita em mim, eu vou me levantar e vou falar. Então, assim, essa confiança gera uma segurança. Então, queridos, o que eu estou falando para vocês nessa noite é o seguinte: vai na força, na sua força, na força que vem de Deus na sua vida, sem medo, amém? Esse texto de Jeremias, né, que as pessoas usam: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Não é isso que acontece conosco. Não é uma questão de confiar em nós mesmos, porque nós não fazemos da nossa carne o nosso braço, e nem o nosso coração está apartado do Senhor. Então esse versículo não é para nós. Você recebeu talentos de Deus, e Deus quer te fazer frutífero. Agora, para se tornar e se manter frutífero, você precisa estar pertinho de Jesus, muito próximo de Jesus. Mesmo Jeremias diz aqui no capítulo 17, verso 7 e 8: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, estende suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, sua folha fica verde, no ano de sequidão não se fatiga, nem deixa de dar fruto. Então o homem que confia no Senhor é frutífero o tempo todo. O homem que sente esse respaldo, essa confiança que vem de Deus, é frutífero o tempo todo. Em tempos de seca, em tempos de crise, ele é frutífero. Então, confiar é entregar com segurança ao Senhor e esperar com fé, esperar que aquilo vai acontecer. Filipenses 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? A Bíblia diz que ele se esvaziou, assumiu a forma de servo. Essa é a atitude de Jesus. E permitiu que Deus, que o Pai, realizasse a obra que Ele tinha planejado na vida dele, de Jesus. E qual foi o resultado disso? Né? Vidas e vidas e vidas e vidas sendo salvas, até hoje. Então, por essa atitude de Jesus, tantas vidas se chegam ao Senhor. E Filipenses diz: tende o mesmo sentimento, tem a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, para que as vidas possam chegar até o Senhor através de nós. Então, queridos, a fé é fundamental, né? Coloquei: não se intimide com a dimensão dos desafios, né, que vão surgir na sua frente, não tenha medo. Estimule as pessoas a crer nos milagres. Para você estimular uma pessoa para crer nos milagres, antes de você estimular, você precisa crer nos milagres.
Você precisa acreditar que Deus vai fazer milagres nessas casas. Você precisa crer nisso. Você precisa orar por isso, clamar por isso. Nós somos enviados para agir no sobrenatural, através da nossa linguagem e da nossa postura. Né? Também não adianta você simplesmente falar, e na sua atitude você se demonstra uma pessoa incrédula. Às vezes, eu não sei se eu já usei esse exemplo aqui, né? Tem aquelas pessoas que alguém chega para você, eu acho que eu já falei isso aqui. Alguém chega para você e conta uma situação. Você vai encontrar situações as mais diferentes que você pode imaginar. Então, como é que é a sua atitude diante de uma pessoa que chega para você e fala: olha, eu preciso orar, eu fui no médico, eu estou com um diagnóstico aqui de câncer, o médico me deu 2 meses de vida, eu estou muito com medo, estou muito preocupado, eu não sei o que eu faço, tal. Qual seria a sua reação? Tem dois tipos de reação que você pode ter. A primeira delas é você falar assim: ixi, quanto tempo? 2 meses? Tem um vizinho lá que não durou nem 1 mês, a mesma coisa. Né? Essa é uma atitude. Ou você chega e fala assim: minha querida, isso aí para Deus não é nada. Esse diagnóstico para Deus não é nada. Vem cá, vamos orar. Conheço uma pessoa que teve uma situação parecida, foi curada por Deus, hoje ela está bem, tal. Essa atitude tem que ter. E a gente precisa crer também, não pode fazer só um teatro com isso, né? A gente tem que crer que Deus pode fazer milagres. Portanto, queridos, nós temos que ser ousados. Diga: eu serei ousado. A Bíblia fala que, muitas vezes, lógico, num contexto, mas a gente pode usar para ampliar um pouco mais isso, que muitas vezes nós erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, não é? Então, as Escrituras, como é que eu vou conhecer? Lendo a Bíblia, não tem outro jeito. Você precisa conhecer a Bíblia. Agora, como é que você vai conhecer o poder de Deus? Lendo a Bíblia? Não, vai ser um conhecimento teórico. Mas para você conhecer o poder de Deus, amado, você vai ter que pôr a mão na cabeça do enfermo. Você vai ter que orar para um endemoniado ser liberto. E aí, quando você vê a ação de Deus na vida daquela pessoa, você vai ver o poder de Deus. Então, queridos, impõe as mãos, ore, declare vida, declare cura, declare bênção, para que o poder de Deus seja manifesto. Seja ousado. Ah, pastor, mas se não acontecer nada, não é problema nosso. Como eu disse, a nossa atitude é crer e executar a obra. Quem vai dar o resultado é Deus. Quem já chegou, confessar um pecado, né? Quem já chegou num velório assim, já falou: será que eu oro para ressuscitar ou não? Quem já fez isso aqui? Ah, mais gente, tá? Mas só pensou também, né? A gente é muito tímido. Por quê? Aos nossos olhos é uma coisa assim, muito, tem muita coisa impossível, mas essa é muito mais impossível. Então, queridos, mas se não acontecer nada, eu vou pagar um mico aqui. Então a gente não faz, não ora, não é? Mas também, às vezes, não é nem para orar, né? Mas às vezes a gente fica pensando nisso. Eu fui nesse caso mais extremo, mas às vezes tem uma pessoa ali com uma enfermidade, você fala: mas eu vou orar, e se não acontecer nada? Fica ou não fica essa dúvida? Mas não tem que ficar com essa dúvida. Temos que orar. Deus, cura. Eu creio no seu poder. Né? Eu creio que a sua palavra é viva. A tua palavra não é uma letra morta. A tua palavra é viva. Se o Senhor é o mesmo hoje, mesmo que foi ontem, no passado, então, se o Senhor curou no passado, o Senhor vai curar hoje. O Senhor pode curar hoje. Eu creio nisso. Amém? Aí é com Deus. Deus tem os planos, os propósitos para cada um, né? Aí é com Deus. Então, queridos, seja ousado, impõe as mãos, cura, unja com óleo, unja a casa. Sabe, posso ungir essa casa aqui? Você vai ver umas coisas estranhas na parede, umas coisas, não se intimida, não fica com medo. Ok? Você tem autoridade em nome de Jesus Cristo. Deus te dá autoridade para sair. Quando nós olhamos para ali, para Lucas 10, né, naquele texto que Jesus envia lá os de 2 em 2, né, Deus os enviou com autoridade. E ali demônios eram expulsos, muitas coisas aconteciam, muitos sinais aconteciam, porque aí eles chegavam maravilhados, né, até os demônios se submetem.
tudo mais. Então, eles foram na autoridade de Jesus. E eram pessoas assim como nós. Não eram pessoas assim já formadas, não eram pastores, também, né? Não era, né? As pessoas que, não, esses aí vão, esse é pelotão de frente. Não, eram pessoas como nós. Mas só que pessoas com a autoridade de Jesus. Com o poder de Jesus. E é isso que nós vamos fazer. Sair nesse nome. Sair alicerçado, baseado nesse escudo, fortalecido pelo esse poder, que há no nome de Jesus Cristo. Então, queridos, faça valer essa presença de Deus em sua vida. Permita-se ser usado por Ele nesse tempo. Mas Deus vai te fazer frutífero. Frutífero. Nós vamos ver essa igreja aqui lotada em breve. Amém? Em breve. Para quê? Para que a gente possa ter uma igreja lotada? Não. Para que o Senhor possa se agradar de nós. Para que o Senhor possa olhar aqui, como eu disse, e se alegrar do resultado do seu penoso trabalho. Que são vidas. Jesus morreu por essas pessoas, morreu por todos nós. Então, queridos, a igreja precisa fazer valer essa autoridade e ir em frente. Amém? Ir em frente. Então, o Senhor está te dizendo nessa noite, não temas, eu sou o teu escudo, eu te farei fecundo, olha as estrelas e veja como será a sua multidão. E creia simplesmente. Você quer isso? Você quer realmente encontrar no Senhor essa multidão, esses filhos que o Senhor quer te dar? Nós vamos orar então. Nós vamos orar. Eu queria aqui acredito que todos, né, aqui vão sair como semeadores da paz, não é? Depois dessa palavra, se não ia sair, a partir de amanhã você vai sair, né? Mas antes eu quero dirigir uma palavra para quem está aqui nessa noite, pela primeira vez, né? Aquela senhora, essa moça. A senhora também? Está vindo pela primeira vez? Então, assim, essa palavra é uma palavra de Abraão, é uma promessa que Deus fez para Abraão, de torná-lo fecundo, mas tudo em gira, tudo que a Bíblia fala, nos mostra, está muito relacionado com o plano de Deus, com a obra de Deus, com o amor de Deus por nós. E a maior expressão do amor de Deus por nós foi Jesus ter morrido no nosso lugar, foi Jesus ter escolhido a cruz, né, ter ido espontaneamente à cruz para pagar os pecados que por nós mesmos não conseguiríamos pagar. Essa é a obra da cruz, é a atitude mais importante de Deus para a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou e nos ama, né, de tal maneira que deu o que Ele tinha de melhor, que era o Filho dEle, para morrer no nosso lugar. E nada na nossa vida faria sentido se nós não reconhecêssemos essa obra da cruz, essa atitude de Jesus, e não aceitássemos isso na nossa vida. Né? Aqui, a maioria de nós aqui já entendeu esse chamado, já entendeu a importância do que Jesus fez na cruz por nós, já recebeu a salvação. Eu não sei se vocês já já entregaram a vida para Jesus. Já entregaram? Estão nos visitando aqui, mas já são cristãs, já entregaram a vida para o Senhor, têm uma vida com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, que esse amor de Deus possa envolver vocês nessa semana, nesses dias. Não sei se vocês perceberam, a gente está numa campanha aqui de casas de paz, de sair nas casas, de evangelizar, de apresentar o Evangelho. Amém? Seja bem-vindo, então, aqui, nesse lugar. Ok? Vamos orar, então?